Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos ouvem e nos acompanham. Inicialmente, senhor presidente, falar um pouco da nossa necessidade de abrirmos, além das audiências públicas propostas, né, pelo fórum, abrirmos audiências públicas que venham discutir as nossas problemáticas maiores dentro do município, inclusive das questões que estão por vir para Barcarena. Estamos sofrendo consequências já das ações de desenvolvimento e, aparentemente, por exemplo, estamos sabendo extraoficialmente que a alça viária não será mais uma PA, será uma rodovia federal para exportação de grãos. E possivelmente, por isso, a Polícia Rodoviária Estadual não está fazendo mais aquele processo todo. Isso nos traz preocupação muito grande, porque quem trafega naquele trecho sabe que manter a ordem é importante, né? E aí os condutores trazem essa dificuldade. Mas o que me traz aqui, presidente, nesse momento para discutir, é que nós precisamos tomar frente para a discussão disso, também para poder formalizar na lei orgânica as adequações necessárias. O processo de expansão portuária em Barcarena, que prevê, inclusive, a locação de áreas portuárias pelo Ministério do Transportes e da questão de Minas e Energia também, para Barcarena. Isso causa um impacto direto e tem uma previsão, inclusive, de remanejamento de comunidades. Então, nós já abrimos o debate em audiência pública, porque também tem suspeitas de grandes questões. Por exemplo, passamos aí ano passado uma grande dificuldade com furo nasário, devido lá os moradores entenderem que causava impacto ambiental, a poluição estava demais, não se conseguia mais peixe, o açaí caía verde quando conseguia dar o fruto. Então essas questões ela tem que ser amplamente debatida em audiência pública. Então já aproveitar a presença do fórum para, quando nós recebermos esses bilhões de reais previsto aí com a chegada do desenvolvimento de uma ferrovia norte-sul, e a questão da exportação, a derrocagem do Pedral do Lourenço, tudo trará aqui para Barcarena consequências. O problema é só que quando vai se pedir o EIA-RIMA, questões técnicas ambientais, é que nós somos provocados. Então, estou conclamando tanto o fórum que está aí, como todo o município, para discutir isso. Haja vista que, por exemplo, o estado do Pará não deveria pagar a taxa de energia que nós pagamos. Daqui sai energia para outros países, aqui de Tucuruí. Estava acompanhando o linhão, eu já vim desde Tucuruí acompanhando esse linhão, ele chega para sair do país. E aí a gente paga uma taxa. Estamos vendo a riqueza bem aqui próximo, ao nosso lado. E nós não podemos, por exemplo, aqui verticalizar a produção do alumínio, por exemplo, para fomentar a questão do emprego. Então, nós precisamos tomar a decisão de chamar audiências públicas para fazermos isso valer. E aí eu conclamo os fóruns, especificamente esse, a contribuir com isso, porque, veja, outros municípios deste país conseguiram mudar sua realidade até com a verticalização. Nós temos aqui um polo industrial que produz e exporta. E eu acho bonito que eu fui lá na Hidro e eu trouxe para casa o néctar de manga. Eu fiquei maravilhado. Porque quando caía a manga no meu quintal, eu ia lá, cortava ela em 4 partes, tirava a casca, cortava e botava lá. Não tinha como fazer a polpa. Não mudou muito o sabor. Mas eu, por exemplo, na minha casa, buscava fazer suco natural. Quando eu falo disso, eu estou falando da questão de transformar aquilo que a terra nos dá. E a questão do que é produzido aqui, que joga para lá, a mesma lata que a Hidro produz, ela utiliza para isso.
para voltar enquanto benefício no Néctar de Manga. Precisamos fazer audiência pública também para nos prepararmos, porque é dito que nós não temos ainda mão de obra qualificada. Eu discordo disso. E muito. Mas eu coloco aqui para vocês que nós também temos que nos interessarmos por isso e fazermos essa discussão no fórum, porque esse fórum tem autonomia, inclusive, de indicar e sinalizar que caminho nós devemos seguir enquanto poder legislativo. Então eu conclamo a necessidade de uma audiência para discutir aquilo que é de maior. É a nossa riqueza que sai, mas não precisaria, poderia ficar aqui conosco mesmo, se nós soubéssemos trabalhar isso com qualidade. Então, presidente, usar esse espaço agora, enquanto líder do nosso partido também, para solicitar que todos venham desenvolver essa ideia, porque Barcarena, há 18 anos atrás, era previsto para ser zona franca. Não sei se foi um engodo do período, porque tinha um processo de separação do Murucupi com a sede. Não, separa, não sei o quê. Não, chama a zona franca. Aí acalmou os ânimos e tudo ficou por menos. Perdemos a zona franca por questões políticas, mas talvez também pela nossa iniciativa de discutir essas problemáticas. Falo isso, presidente, porque como qualquer projeto causa impacto ambiental. No início é 5 mil, 10 mil emprego, 15 mil. Passa-se. Aí vem a operacionalização do projeto, ficam as mazelas. E assim o nosso município tem sofrido consequência, como agora. Porque ainda tem a melhorar. Porque pior do que está, não pode ficar. Vejamos indo, e aí, a Caixa Econômica. Eu fiquei alarmado de sair hoje e eu encontrei a fila da Caixa Econômica, estava grudado com a fila da lotérica na outra rua. Cruzou na frente da Fermatec e a daqui da Caixa Econômica, se cruzaram as duas filas para a mesma questão. É INSS, é seguro-desemprego, é os correntistas, é os poupancistas, tudo lá, e tendo que esperar até 10 horas da manhã. Está pior do que o hospital público. E aí nós temos que discutir isso, pessoal, porque isso é a demonstração do que o município precisa se planejar a todos os níveis, federais, estaduais e municipais. Mas quem faz isso? Nós que sofremos consequência disso. E aí eu conclamo para chamarmos para as audiências. É chegado o momento de entregar parte do relatório sobre educação, presidente, que Vossa Excelência nos informou, das realidades das escolas estaduais no município de Barcarena. Posso até mudar a realidade. A penúria das escolas estaduais no município de Barcarena. Deve-se mudar o nome, porque eu não sei nem se é real. Que quem vai causa impacto que a gente chega a não acreditar que o nome é escola. Essas questões são impactadas. Quer um exemplo? Tem a escola Presidente Dutra em Itupanema. Quem já entrou na escola Presidente Dutra em Itupanema, eu, por exemplo, eu fico pensando até que eu estou numa escola europeia. Eu fico pensando. Entro lá porque minha esposa trabalha como professora lá do estado. E quando eu olho, eu fico pensando e sonhando, quando é que as nossas escolas serão assim? E aí eu penso que é aqui que está, ó. Já tive a contribuição, Ângela, né? A Ângela disse assim, que conhece a realidade, serão assim. Sabe por quê? É isso. Nós precisamos também colocar as nossas intenções. Fomos na Praia do Caripice e disse que os navios contribuem para a erosão da praia. E aí? Aí eu fiquei na dúvida, será que tecnicamente isso pode ocorrer? É possível, porque andando de barco para Belém, a gente vê a marola, às vezes eu perco de vista
que uma vai fazendo a onda na outra, vai chegar lá na margem. E um barco, não estou falando de um navio. Qual tecnicamente de nós estamos preparados para discutirmos isso? Então essa questão do desenvolvimento de Barcarena está vindo, e aí começou, por exemplo, com o exemplo da alça viária, e nós às vezes temos que só que receber o impacto e dizer, não, tem emprego, é bem-vindo. E as consequências? Trafegabilidade das peagens até Vila do Conde, a trafegabilidade da alça viária até o trevo do Peteca. É raro eu passar de 60 quilômetros hoje nesse trecho. Os acidentes são quase corriqueiros, muito mais porque a Polícia Rodoviária Estadual parece que não pode mais atuar. Tem que vir para cá, para próximo, para poder atuar. Porque se federalizou, tem suas restrições. Então nós temos que discutir isso. Que inclusive eu acho que a ponte do Guamá, pela leitura que eu tenho, ela está se afastando. Até fazer esse registro, presidente. Porque quem desce na chegada em Belém, observa que antes da descida está separando a ponte. E no meio dela ela está fazendo uma curva. Por pouco caiu a de Moju. Por pouco. Mas eu faço esse registro porque parece que Barcarena só tem que receber as coisas. E nós devemos sair na frente. Então o pedido que eu faço, presidente, é que nós venhamos a conclamar a audiência pública, que chame também o Ministério Público Estadual, para que chame o Estado e a Federação à sua responsabilidade. Porque não é possível que com as denúncias que o Padre Carlos faz aqui, como o caso do Hospital Materno Infantil, há 14 anos. Há 14 anos. Sabe o que nós deveríamos fazer? Não era só a cruz não, padre. Era fazer o espetáculo da Paixão de Cristo lá. Para ver se chama a atenção e mostra a nível nacional a vergonha que é. Porque o hospital era para ser referência no Baixo Tocantins. Está lá, 14 anos desse jeito. Então, queria me solidarizar aqui ao vereador Padre Carlos, sim, que em alguns momentos até tem um anseio de que façamos isso. Estamos dispostos de maneira oficializada, Padre Carlos, fazermos, porém, colocar aqui para vocês. Espero que a população em si entenda esse processo e venha assim consumar juntamente com os nossos pensamentos a ideia de discutirmos isso, porque o fórum tem esse poder e muito maior do que a própria Câmara, que se diga com propriedade. É essa a colocação que eu faço esse pedido, porque a gente já não aguenta mais no município de Barcarena de sofrer as consequências das coisas e depois ter que correr, brigar. Mas vocês não fazem nada, estão parados lá, ganhando mega salário. E na realidade a gente fica às vezes sem entender. E é desrespeito com este poder. Então acredito que vocês precisamos chamar a audiência pública sim, porque já chegou em Açailândia, a Norte e Sul, e vem para cá. Já está chegando aqui. Aí quando tivermos os problemas, eu quero ver a casa encher de gente aqui, e aí depois, não, a gente não sabia, já estamos sabendo. Então era essa informação, pedir para nós puxarmos esse processo de audiência pública sobre esses grandes projetos previstos para Barcarena. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador.